Deus me deu uma palavra na Praia de Concreto. Estava hoje lá, irmãos, foi Jesus, né, Senhor, tem uma palavra, me dá uma palavra, Senhor, vou falar com o seu povo. E o Senhor me deu uma palavra e me deu o tema. Aí ele me deu lá em Romanos 12:12, que diz assim: alegremos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Eu vou repetir, hein, Fernando? Olha que palavra, Fernando, ó. Alegremos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Eu falei: Jesus, tá bom, então me dá um tema, Senhor. E eu fiquei lá, aquela luta. Aí o Senhor falou assim, olha o tempo que ele me deu: esperança na guerra. Esperança na guerra. Olha o tempo que ele me deu: esperança na guerra. Por que na guerra? Porque nós estamos em uma guerra. Tem muito soldado, irmão, que está desarmado. A igreja do Senhor, 90%, eu creio que 90% dos cristãos estão desarmados, porque a guerra é constante. E o Senhor me deu esse tema aqui do livro de Romanos, capítulo 12:12. Alegremos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar em oração. Nós estamos em uma guerra travada, como eu estava falando. E falando em guerra, sempre houve guerra, sempre. Quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia ali fala sobre uma guerra que houve, uma guerra. Mas na guerra que nós estamos passando essa guerra travada, o Criador, o Deus dos exércitos, ele está no controle dessa guerra. Ele está no controle, porque o nosso Deus, ele é soberano. Por isso que em Provérbios, eu cito esse versículo, em Provérbios 16, fala que a última palavra vem da boca do Senhor. Então tudo que acontece é permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. E falando em guerra, e falando de esperança, falando de controle, Deus, ele é paciente em tudo. Quando Deus, ele criou os anjos e criou Lúcifer, Deus já sabia de tudo. Porque Deus, como nós temos o livre-arbítrio, os anjos também têm. Os anjos, Deus fez os anjos para adorar a Deus, fez cada um na sua função, mas Deus deu liberdade de ir e de vir. Ninguém, irmãos, ninguém serve a Deus obrigado. Ninguém, nem os anjos. Deus te deu livre-arbítrio de você ir e vir. Então Deus, ele colocou nós nessa guerra. Por isso que lá em Timóteo, Paulo ali escrevendo na segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, que diz assim: olha que Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo era novinho, irmão, 22 anos, já cuidava de uma grande igreja em Éfeso. Olha só o que diz aqui: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. Paulo estava falando para Timóteo isso aqui, que era para Timóteo sofrer com eles as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. O bom soldado, ele morre no campo de batalha. Falando em guerra, eu lembro quando Abisalão, influenciado por outros, ele subiu, marchou até Jerusalém para tomar o trono do pai Davi. Havia 37 homens, que você vai ler sobre isso lá em 2 Samuel, capítulo 23, fala de 37 homens que não correram da guerra. Quando Abisalão subiu para tomar o reino, para matar o próprio pai, esses homens, eles não abandonaram Davi. E quando você lê a história, o texto e o contexto, você vai ver que muitos que Davi ajudou, muitos que comiam na mesa do rei, abandonaram o rei e se aliaram ao rei Abisalão. Ao rebelde Abisalão. Mas esses homens, eles não retrocederam, esses homens não correram, esses homens ficaram com Davi. Falaram assim: ô rei, nós morremos, mas o Senhor, nós não vamos te abandonar. A guerra estava travada. Davi saiu com seus filhos e com esse povo, saíram para não morrer. E foi um tempo de angústia e um tempo de aflição. Já pensou um filho indo contra o pai? Que dor de Davi, porque Davi amava o seu filho, mas foi causa do pecado de Davi lá atrás. Por isso que Timóteo falou sobre isso. Paulo falando para Timóteo: sofre, pois, comigo. Porque no meio da guerra, irmãos, está difícil hoje encontrar
companheiros, como diz o meu pastor Paulo, companheiro, vou ver hoje de novo, né? Companheiro, né? Tá difícil você encontrar com isso, com pessoas que queiram lutar com você, pessoas que dêem a vida por você, pessoas, pessoal, que verdadeiramente está contigo nessa guerra, nessa peleja que é a obra do Senhor. As pessoas não querem, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. Eu quero falar algo bem claro para você aqui. A tua luta, a tua guerra, nem contra o João, nem o Pedro. Nós temos que aprender isso, que a nossa luta é contra Satanás. Nós temos que entender. Paulo falou isso aqui no livro de Romanos mesmo. Aqui no versículo 9, assim: o amor seja não fingindo, aborrece o mal e paga-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros como amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Para você vencer o mal, você tem que amar. Para vencer essa guerra travada, você tem que amar. Se não amar, não vence. Para eu vencer guerras aqui, porque a maior guerra nossa é no nosso interior. Porque no meio da guerra você fica ferido. E a Bíblia diz em Provérbios 18, 19 que uma pessoa ferida, é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que você conquistar um homem ferido, uma pessoa ferida. Então, para que nós possamos suportar os ataques de Satanás, porque Satanás ele usa as suas setas, e felizmente tem pessoas que é soldado do diabo. Tem pessoas que infelizmente vão dar lugar ao diabo. Crentes que conhecem a palavra, que lê a palavra, mas são soldados do diabo. Pastor, em Lucas capítulo 11, versículo 24, a Bíblia diz que o diabo, ele sempre dá uma volta e vê se a casa está vazia. E se a casa estiver vazia, a Bíblia diz que o gabiroto, o Dedé, o Didi, o Dodô, entendeu? O fio do cão com a pombagira do inferno, ele vem com mais 7 para fazer morada naquele templo. Então tem pessoas que é usada por Satanás. Por isso que no meio da guerra, irmãos, você nunca deve abandonar o teu irmão. Faz isso não. É melhor você morrer com ele embolado, como diz lá em Maceió, do que você abandonar o teu irmão no meio da guerra. Não faz isso não, porque amanhã pode ser você. Porque o ser humano esquece que o mal que o José está passando, ele nem liga, mas amanhã pode ser o José que possa estar passando pelo mesmo mal. Por isso que Paulo aqui, falando para a igreja de Roma, e para nós, está aqui, ó, versículo 11, Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu vou repetir, isso aqui é tremendo. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, Paulo está querendo dizer aqui que aflição, que lutas, ela dói nos ossos. Porque se nós, Rinaldo Fernandes, olhar para as guerras, olhar para a circunstância, olhar para a situação que você está passando hoje, e para outros que estão no mesmo caminho, você desiste. Por isso que Paulo, ele nos orienta, irmão, a olhar para a cruz. Você sabe o que Paulo falou em Gálatas 3,13? Maldito que foi pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito para que hoje você estivesse aqui. Jesus não correu, Jesus foi homem. É igual a Bíblia diz em 2 Reis 2, se eu não me engano, não, 1 Reis capítulo 2, versículo 1. Antes de Davi morrer, Davi falou assim para Salomão: vai por esse caminho e seja tu homem. Vai por esse caminho e seja tu homem. Irmãos, para ser soldado de Cristo tem que ser homem, valente, valoroso. Por isso, quando você lê no livro de Juízes capítulo 6,
versículo 11, o anjo se apresenta a Gideão assim: varão valoroso, Deus é contigo. Honre, não fuja da guerra, tem esperança na guerra. Deus falou para mim esta tarde hoje: tem esperança, meu filho, na guerra. Porque se eu for olhar para as coisas que estão acontecendo, meu amado, eu vou espanar, eu vou murmurar, eu vou falar: cadê Deus? Onde Deus está? Não, eu sei que Ele é Deus, Ele vai permanecer sendo Deus, e ponto final. Eu sei de uma coisa, que tudo está no controle dEle. Deus nunca perdeu o controle, nunca e nunca vai perder. O que Deus quer de mim e de você é que Paulo está falando aqui, ó: não sejais vagaroso, mas no cuidado, seja fervoroso no espírito. Tu está cansado, a tua carne está cansada, você não aguenta, mas na esperança, aleluia, em Cristo, você crê que essa situação que você está é passageira, que o amanhã é como Davi falou no Salmo 23:5: Deus prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Davi, irmãos, estava na guerra, estava no deserto, mas a esperança de Davi estava em Deus, estava no Senhor dos exércitos. Por isso que Davi declarou, aleluia, no Salmos 20, versículo 7, diz assim: ei, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas eu farei menção em nome do meu Senhor. Davi, ele não estava confiando na sua força. Davi, ele não confiava no exército que ele tinha, porque só tinha 400 problemáticos com ele. Um dia os 400 queriam abandonar Davi, e Davi disse: Senhor, o que eu vou fazer? Esses 400 homens querem me abandonar. E ele, irmão, lembrou do Salmo 121, aleluia: eleva os meus olhos ao monte, onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor, a tua vitória vem do Senhor. Não espere por homens, não espere por amigos, não espere por seus pais, dependa de Deus. Por isso no livro de João, de Carlos, capítulo 15, versículo 5, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Nessa guerra que você está enfrentando, nessa tribulação que você está enfrentando, Deus é contigo, Deus é contigo. Tem esperança nessa guerra, tem esperança, meu irmão, porque se você tiver esperança, Deus vai estar contigo, Deus vai estar do teu lado. Aleluia. Eu tenho esperança no Senhor, tenho esperança, porque Deus fala pouco, mas no pouco que Ele fala, acontece o milagre. Aleluia. Deus fala, Deus nunca deixa de falar, sempre Deus está falando conosco. Você sabe por que você não consegue ouvir o Senhor nessa guerra aí? Sabe por quê? Porque você não consulta o Senhor o que você deve fazer. Eu vou te provar na Bíblia que teve um rei desviado, um rei justo, que não oraram para ir para a guerra, e no meio da caminhada para ir para a guerra, se Deus não intervém, todos iam morrer. Quando você lê no livro de 2 Reis, no capítulo 3, a Bíblia diz que houve uma guerra em Israel. O rei Acabe estava, irmãos, em uma guerra contra os moabitas. Só que ele convidou Josafá a fazer parte da guerra. Ele chamou o rei, mas não chamou Deus da guerra. Você acredita? Se você ler aqui, você vai ver que ele Jorão convidou Josafá, mas não convidou o Deus da guerra. Você sabe o que aconteceu, meu filho? Se voltasse, morria. Se fosse, morria, porque estava no meio do deserto, não tinha como voltar. Está aqui no versículo 9, 2 Reis capítulo 9, diz assim: partiu o rei de Israel e o rei de Judá, o rei de Endor, andaram rodeando como uma marcha de 7 dias. O exército e o gado que os guiava não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor
chamou esses 3 reis para entregar nas mãos do Moabita. Olha só que safado. Ele, irmão, era um desviado. Ele não orou, não pediu direção a Deus para ir para a guerra. E depois ainda queria culpar o Senhor. Ele queria atribuir, irmãos, isso aqui ao Senhor. Aqui no versículo 10 diz assim: então disse o rei de Israel, no versículo 11, e disse Josafá: não aqui algum profeta do Senhor, para que consultamos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, disse: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deita as águas sobre as mãos de Elias. Ou seja, era seguidor de Elias, era servo de Elias. Irmãos, mas ele não consultou antes. Ele só consultou a Saulo na hora que estava no meio do deserto. Irmão, óbvio, ouça só, no meio de guerra você tem que estar orando. Você tem que orar antes, quanto mais no meio da guerra. Porque quando você não ora no meio da guerra, Deus te dá estratégia. No meio da guerra, Deus dá visão. Deus dá discernimento, se você vai, se você fica, se você corre ou não. Entendeu? Deus te dá discernimento. Então, irmãos, esses 3 reis iam morrer. Sabe por quê? Porque não consultaram o Senhor. Olha a diferença aqui. Josafá, ele pede. Ele fala assim: vem cá, porventura não tem um profeta aí que nós possamos consultar o Senhor? E eu falei assim: tem Eliseu aí. Só que Eliseu, quando chegou lá, Eliseu já tirou o Jorão. Falei assim: olha, vai para lá, eu não tenho um negócio com você, porque você seguiu o seu pai, o caminho do seu pai, você serve a Baal. Seguinte, só vim aqui para o rei de Josafá. E a Bíblia diz que o profeta falou assim, ó. O profeta mandou chamar um tangedor, né, Gerson? O profeta, vem cá, chama aí o tangedor. Olha aqui o gesto aqui. Chama o tangedor, manda ele tocar, porque eu vou orar aqui e Deus vai falar. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o tocador, o tangedor, o levita começou a tocar, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Eliseu. E quando veio sobre o profeta Eliseu, saiu essa palavra aqui no versículo 17: porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós, os vossos gados e os vossos animais. Ainda isso, poucos os olhos do Senhor também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Deus falou assim: olha, não vai chover, no vento não vai haver. Aqui, ó. Porque assim do Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale encherá. O Deus assim: cava muito buraco, porque amanhã você não vai ver nem chuva. Isso que é milagre, rapaz. Por isso que eu falo, daqui para o céu, eu estou com você, Jesus, não abro nem um pouquinho. Aleluia. Quem quiser morra no Brás. Aleluia, eu estou com o Senhor. Irmão, não vai haver chuva nem vento, mas amanhã, por essa hora, a escova vai estar cheio de água. Primeiro, eles não consultaram o Deus da guerra, se lascaram. Mamãe, tem que consultar o Senhor. Esses 8 anos aí, me arrebentei porque não consultei. A pastora Tânia já orou, homem. E o machista, né? Se lasca. Consulta o Senhor tudo que você for fazer. O teu Deus é diferente, o teu Deus tem boca, fala. O teu Deus tem ouvido e ouve. Consulta o Senhor, fala com o Senhor. Fala com Ele, expressa para Ele. Fala: Senhor, está assim, assim, assim. Deus, Ele vai te orientar. Porque a Bíblia diz em Romanos 8,14: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmão, nós somos filhos dele. E se nós somos filhos, aleluia, nós somos co-herdeiros. Deus sempre vai estar falando com você. Por isso que Paulo falou na primeira carta de Tessalonicenses 5,17: orar sem cessar, orar sem cessar. Sempre que você estiver na porta batendo, a porta vai abrir, a porta vai abrir. Ele vai te esclarecer, Ele vai te orientar o que você deve fazer. O profeta falou: amanhã, por essa hora, você não vai ver chuva nem vento, mas a escova vai encher d'água. E tem mais.
eu estou entregado os moabitas nas suas mãos. Luiz, me ajuda aí. Oh Jesus, me ajuda. Oh Jeová, aleluia, oh glória. Irmão, por isso que, irmão, que eu falo, é daqui para o céu. Está entendendo? Eu sei que a tribulação é momentânea. Eu sei que igual está lá em Hebreus capítulo 10, versículo Claudinha 37, um pouquinho de tempo. Aleluia. O que virá, aleluia, você não tardará a virar. Amém? Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, aquilo, irmãos, que há um tempinho de tempo Deus falou que vai acontecer. E você está aí, meu Deus, meu Deus, como é que é? Irmãos, faz igual a Ana. A história diz que Ana ficou 20 anos esperando por Samuel, pedindo, irmãos, a Deus uma semente, e ela ficou ali de joelho, pedindo, não cansou de pedir. Ela lembrava o Senhor da promessa, aleluia. E teve um dia que Deus inclinou o ouvido, ouviu o gemido de Ana, e Deus mudou a história dela. Assim é tu, assim é você. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da sua família. Oh meu amado, você tem pagado o preço por outros, você tem plantado para outros escolher, você tem aberto muitas valas, muitos buracos para outros tomar água que Deus vai derramar. Mas vale a pena sim, vale a pena batalhar com o Senhor sim, vale a pena, irmãos, botar a mão no arado sim, vale a pena enfrentar o cão sim, vale a pena você enfrentar essa guerra que você tem enfrentado, meu amado, e Deus vai dar vitória. Não tem como Deus dar vitória para você. Pior coisa é correr, retroceder. Você sabe o que Deus faz muitas vezes? Mete você no deserto para você não correr. Crente que não gosta de orar, crente que não gosta de buscar, crente inconstância que ele faz de Jeová, mete no deserto. O cara vai ter que orar, mamãe, porque no deserto, já pensou no deserto? Deserto não tem água, deserto não tem banana, né? Deserto não tem pãozinho francês, deserto não tem um feijãozinho arroz. Deserto, meu amado, você vai olhar para frente e só vê areia. Deserto, você olha para trás, areia. Deserto, você olha do lado, areia. Para onde eu vou correr? Por isso que Deus, Ele mete o crente no deserto. Você não quer guerrear? Quer não, né? Você não quer lutar? Tá bom, eu vou dar um jeito para você, pai. Tá bom. E você não é obrigado a guerrear, você não é obrigado a fazer nada. Seguinte, eu vou meter você num lugar lindo. A paisagem é linda, ó. Dá até para pagar um bronze. Como é que é, senhor? Dá para pegar um bronze legal. Você vai ficar moreninho. Aleluia. Aí mete no deserto, acabou que fica lá, irmão, torrando. E não corre, aí você se lasca, mamado. Aí você vai orar toda hora. Oh meu Deus, igual o irmão, né? Já falei aqui, o irmão estava no avião, estava caindo no avião, ele orou 1 hora. Ai, glória a Deus, ele falou que profetizou, orou, chorou. Oh, Deus, sou muito novo, casei agora. Ai, meu pai, aleluia. É só no deserto que o cara vira crente, meu amado. É só no estreito que ele lembra todo dia no Senhor. Ele acorda de madrugada, ele vai para o joelho, dorme no joelho, levanta, oh, glória a Deus, aleluia. O joelho dói, ele corre para cá, oh Jesus, aleluia, me ajuda aí. Aí hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, de meia-noite, mulher, vamos orar, mulher. Aí chega 1 da manhã, já se acorda, vamos orar, mulher. Chega de madrugada, lá para 5 da manhã, vamos orar, mulher. 6 horas, já orou, mulher? Você já orou. Você já orou, mulher? O cara no deserto, o cara fica atordoado, Luiz, ó, fica até bobo. Ele ora tanto que ele fica leve, né? Ó, fica flutuando. Deserto não é ruim não, deserto é bom. Fala pro teu irmão, ou você guerreia, ou vai pro deserto. Deserto é lugar de Deus tratar com o crente, né, Dani? Aí ora, oh, Jesus. Irmão, coisa boa é oração no deserto. Você chora, você fica sensível. A pessoa, aí você, aquele louvor que você pensa, louvor de novo, aí aquele louvor gesso, aí você ouve, você chora. Você ouviu 10 mil vezes, você nunca ligou pro louvor. Aí quando toca
Aí você, Jesus. Aí você vai ver televisão, tá o cara pregando, o R.R. só tá pregando lá, né? Aquele um pregando é uma benção. Pega lá, irmão, 3 palavrinhas, você já tá assim, é verdade, Jesus. Aí tá lá o apóstolo lá, as caras cura, irmão. Aí quando a mulher começa a contar o testemunho, você chora junto. É verdade. Tá entendendo? Você não pode ouvir uma mensagem, um louvor assim que você tá assim. Verdade. Sabe por quê? Porque está sensível. Aí você para ouvir a Deus. Oh Deus, como tu é bom, eu não sabia. Oh Jesus, dá mais uma oportunidade, Jesus. Aí Jeová trata, irmã, mas bate. Aí você vai, porta fechada. Você bate uma porta fechada. Você bate na outra fechada. Aí você vai atrás de um amigo te ignora. Esse cara aí, ó. Porque sabe o que Deus faz? Deus fecha as portas e endurece os corações para tratar com o cidadão. Por quê? Para acabar com a soberba, para acabar com a arrogância. A Jeová trata mesmo, mas bate gostoso. Aí, enquanto você não aprender a dobrar o joelho e falar para Deus que você é arrogante, e falar para Deus que tu é soberbo, e falar para os pessoas, olha, você está me dando problema, rapaz. Aleluia. Quem falou foi o Tiago. Tiago falou, quando você olha para o seu espelho, você vê o verdadeiro José, a Maria e o Carlos. Você chega no espelho e vai dizer, você está me prejudicando. Tem um espelho na sua casa? Tem? Vá nele, vai dizer, você é um folgado. Eu estou nessa por tua causa. Eu estou lascado, perdi tudo. Até a paz que eu tinha não tenho mais. Nem esperança eu tenho mais. Porque você arrebentou comigo. Aí sabe o que você faz? Você pega uma pedra assim, ó, e joga. Seu indigno. Aí, quebra ele. Mas é diferente, sabe o que eles fazem? Ele veio com raiva do José. O cara que é o problemático, o culpado é Saulo. Saulo que está me prejudicando. Não, o problema não é Saulo. O problema é você. O problema aqui era Acabe. Acabe seguia Baal. Hoje, as pessoas, Luciana Simon, seguem os seus conceitos, segue aquilo que eu acho. Acha porque ele sabe lidar com a situação, tem um pouco de sabedoria, ele acha que sempre vai ser como ele quer. E não, amado, você vai até quando Deus quiser. Não adianta. Você vai até quando Jeová quer. Porque no dia que Jeová resolver, ele cata você e trata com você do jeitinho que você quer. Trata mesmo. Você está aqui. Você precisa de esperança. Esperança na guerra. Eu estava lendo hoje em casa rapidinho o livro de Marcos. O livro de Marcos fala de 3 histórias diferentes. 3. Fala de um homem que tinha 6.000 demônios. Fala de um pai desesperado. E fala de uma mulher que tinha esperança. E é tremendo essas 3 histórias. Porque nessas histórias você vê a mão do Todo-Poderoso. E todas essas pessoas aqui, essas 3 pessoas, Jesus se compadeceu. Jesus entendeu a situação. A primeira é um homem de Gadara. Ninguém entrava na ilha e ninguém saía. A Bíblia diz que esse homem, a história diz que ele tinha 6.000 demônios. E esse homem era preso em correntes. Ele quebrava as correntes. Ele andava se ferindo, andando no sepulcro, comendo cadáveres e etc. Esse homem estava preso. A Bíblia não diz, Luiz Falcão, mas eu creio que a alma desse homem, ele tem esperança que um dia ele poderia ser liberto, ou sua família, porque ele tem família. Ele era de Decápolis. Qual grande coisa Jesus lhe fizera. Ele era dessa cidade. Eu creio, a Bíblia não diz, eu quero que a sua família havia esperança. Por quê? Ninguém acreditava mais na mudança que poderia ter na vida desse homem. As pessoas olharam, porque um homem cheio de demônio. Ninguém entrava, todo mundo tinha medo, Fabrício. Ninguém invadia aquele lugar. Ninguém. Mas Jesus chamou os discípulos. Vem cá, vamos ali. Tem um negócio. Desceram lá. Jesus
teve o prazer, entrou no barco. Está aqui, chegaram a outra margem do mar, na província dos Gadarenos. Saindo do barco, saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, qual tinha a sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões, em cadeias, foram por ele feitos em pedaços, e os grilhões em migalhas, ninguém podia amassar. Todavia sempre de dia e de noite chamava pelos montes, pelos sepulcros, feridos com pedra. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Mamado, que manda é Jesus. Ouça, que manda é Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 28, 18. Ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Como é que é, pastor? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, irmãos, que tem esperança nessa guerra. Olhe e profetize o seu futuro. Veja o amanhã melhor. Veja a sua família liberta. Veja as pessoas transformadas, o teu lar transformado. Pastor, não fuja da guerra. O diabo quer que você pare. Ele quer que você desista. Ai, pastor, né, Dani? O fardo está muito pesado. Estou cansada. Cansada nem começou. Não tem nem um ano que voltou, já está cansada. Me ajuda aí. Nem começou ainda, minha filha. Agora que vai começar a guerra. Aleluia. Não, as pessoas desistem, irmão. O poder está sobre Jesus. E esse poder Ele deu à igreja, Ele deu a você. Entendeu? O que Deus quer de você é que você, irmão, arranca essa capa aí de tristeza, essa capa de inconstância, essa capa de braveza, essa capa de bicudinho aí. Larga fora, passa a capa de coitado, meu irmão. Vem para a guerra. Aleluia. Deus conta com você. Deus escolheu você. Deus colocou você, aleluia, no centro da vontade dEle, para você louvar, para você pregar o Cristo ressurreto, para você anunciar a palavra, porque essa palavra é poder. E quando você abrir a tua boca, irmão, nenhum demônio, nenhuma parede, nada pode impedir aquilo que Deus entregou nas tuas mãos para você. Aleluia. Então não retroceda, olhe para frente, aleluia, porque o melhor está por vir. O melhor está por vir, porque Deus, irmão, sempre tem o melhor. Deus tem preparado o melhor para você. Você está nesse deserto aí, mas no deserto está o Deus que fez o deserto. No deserto Deus vai fazer fluir águas, oásis nesse lugar. Deus vai fazer um oásis. Deus vai levantar coqueiro, aleluia. E tu vai comer o coco, vai tomar água de coco, oxente, porque Deus é Deus provedor. Deus é Deus de providência. Deus é o Deus do barco. Ei, Deus está dentro do barco. Pode soprar o vento do sul, pode soprar o vento do leste, mas Deus terá ordem. Calma o vento, porque Deus fez uma promessa para você. Quem crê na promessa dele, levanta a mão e dá glória. Quem crê na promessa dele, levanta a mão e dá glória. Jesus libertou um homem. Primeiro, Jesus envergonhou o diabo. Você sabe por que Deus te dá as coisas? Primeiro, porque isso é do caráter de Deus, amor incondicional. Se fosse por merecimento, eu e você não teria nada. Nada. Merecimento? Tá bom. Nada. Eu não daria nada para você. Mas Deus dá para você para envergonhar Satanás. O diabo outra hora leva você para maconha. Outra hora levava você para cocaína. O diabo outra hora levava você para se prostituir. O diabo outra hora levava você para ser cavalo dele, para ser jumenta dele. Aí Jesus vai, se manifestou a você. Quantas vezes, irmãos, que eu estava desviado uma vez, eu estava num bar, estava com dois amigos meus, eu falei assim para aquela amiga minha, assim, olha, esse aqui não é meu lugar. Deus tem algo melhor para mim. Eu tinha esperança de voltar, porque eu estava longe de Jesus. E ela falou assim para mim, não, é porque você não se encontrou ainda. Eu falei, não, Deus tem o melhor para mim. Deus não tem isso aqui para mim, não. Com poucos dias eu estava na igreja, voltando para Jesus. Porque eu tinha esperança que Deus ia me dar força para voltar para Ele.
venha voltar a seguir o seu caminho. Deus vai te dar para envergonhar Satanás. Aleluia. A alegria de Deus é ver você feliz. A alegria de Deus é ver você vencendo essas guerras, essas tribulações. Deus fica triste é quando você corre da guerra. Deus fica triste é quando você nega o nome dele. Não nega o nome dele. Negue não. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo de Romanos 12, versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 10, aliás. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, proferi-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidadoso. Sede vós fervoroso no espírito. No espírito. Saulo, valente, Saulo, valente. Valente. A Bíblia diz que quando Deus liberta esse moço queria seguir a Jesus. Ó Luiz, não, eu vou com o Senhor. Eu vou seguir o Senhor até o final. Aí o Senhor, não, faz isso não. Volta para a tua cidade. E lá você será de testemunho naquele lugar. A história diz que esse homem virou um grande missionário naquela grande cidade. Ele pregou naquela cidade e ganhou muitas vidas. Porque esse homem aqui, ele entendeu, ele compreendeu o milagre que Deus fez na vida dele. Deus libertou, ele veio para a guerra e não fugiu da guerra. Se você for olhar, vou repetir, se você ficar olhando para as circunstâncias, olhando para os outros, por palavra me magoou, para com isso, mamãe, vamos olhar na cabeça. O foco é Jesus. O foco sempre tem que ser Jesus. Se o seu foco não for Jesus, você para. Se o seu foco não for Jesus, você desvia. E se desviar, vai para o inferno. Se desviar, Jeová vai levar você para o deserto. E lá não tem pão quentinho todo dia não, viu? É regrado. E quando Jesus sai, ele segue. E quando ele segue, ele depara com, a Bíblia diz que com Jairo. Está aqui, Marcos 5, 21. E quando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se uma grande multidão, ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostou-se aos seus pés. Você está entendendo? Os gabirotos aqui se prostou, adorou a Jesus. E Jairo aqui fez a mesma coisa, Cláudio, se prostou. E ele falou assim, e ele chegando os principais, se prostou aos seus pés, rogando muito, dizendo, a minha filha está morrendo, rogue que venha, impõe as mãos para que ela sare viva. E ele foi com ele e seguiu uma grande multidão, o que apertava. Aí no meio do caminho, ele depara com a mulher, uma multidão. Tem essa mulher aqui, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos. Aqui o versículo 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua vestimenta. Tremendo está aqui, irmão, olha a esperança dela, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se apenas, irmão, você tem um privilégio todo dia de tocar na veste do Senhor, e você não toca. Todos os dias. A multidão apertava Jesus, e essa mulher falou assim, se eu tocar, só tocar, olha a esperança dela. Te pergunto, qual é a tua esperança nessa guerra? Qual é a sua esperança? Irmão, se a gente for orar com olhar carnal, a gente não vê esperança, a gente não vê nada. Nós desejamos tanta coisa e as coisas, pequenininho. Qual é a tua esperança? Você tem esperança ainda de ver seu pai liberta, sua mãe? Você tem esperança de ver amigos seus que estão enfiados na profundeza das trevas? Qual é a tua esperança? Qual é a tua esperança? Quando essa mulher saiu, Dani, da sua casa, porque ela ouviu falar em Jesus, ela já saiu determinada, ela já saiu convicta, ela já saiu com certeza. É essa certeza que você tem que ter, é essa convicção, que quando você orar, você tem a certeza que Deus está te ouvindo, que Deus vai fazer. Porque na hora que você tem essa certeza, a carne ela fala mais alto. Sabe o que a carne fala? Rapaz, isso é muito grande para você.
Para com isso, não vai acontecer não. A carne, ela quer convencer a tua esperança que não tem jeito, que não vai acontecer. É aí, mamãe, que você tem que ter esperança. Essa mulher aqui, ela vai dizer, somente se eu tocar, o milagre vai acontecer. Tu está na guerra e você não faz nenhum propósito. Você não faz um propósito de oração, você não faz um propósito de jejum, você não faz um propósito de, sei lá, você não faz voto, não faz nada. Sabe o que é mais fácil? Reclamar. O mais fácil é culpar alguém. É mais fácil. Não, o culpado é Gesso. O Gesso me magoou. O culpado é o Mário. Ih, Mário. É mais fácil fazer isso do que tomar coragem e falar assim, não, Senhor, eu quero fazer um propósito com o Senhor, eu quero entrar em oração, porque o Senhor vai me orientar e o Senhor vai fazer. As pessoas, irmão, é mais fácil pedir oração para alguém. Ora por mim. É mais fácil, irmão, eu ir na fé dos outros do que eu exercer a minha fé. Essa mulher aqui, irmãos, ela gastou tudo que tinha. Ela gastou tudo que tinha com os médicos. Primeiro, essa mulher, ela foi os médicos. Esse não é o nosso problema. A gente fica esperando em fulano, em Betano. Ah não, eu vou ganhar na loto, eu vou ganhar na telecena, eu vou ganhar no jogo do bicho. Ah não. Mas nunca lembramos que Deus é o dono do Itaú, que Deus é o dono do Bradesco, que Deus é o dono da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Santander. Ei, aonde está a tua esperança? Ela gastou tudo, não é que ela gasta tudo, não tinha mais dinheiro para gastar com os médicos. Ela falou, agora bem, não tenho mais dinheiro, agora eu vou. Ela criou fé. Aí ela criou fé. Se somente eu tocar, mas por que não fez antes? Sabe o que está acontecendo? Tu está acomodado, está acomodada. Está na hora de você vir entrar na guerra, porque você está fora da guerra, você não quer lutar. Você não quer lutar. E para vencer tem que lutar. Nem que você fique ferido. É melhor você ferido, é melhor você arrebentado, mas você na guerra. Hebreus 10, 38. O justo viverá de fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer na alma dele. Então não corra, agarre. Ninguém quer, faça você. Ninguém quer orar, ore você. Ninguém quer jejuar, jejue você. Tem muita coisa aqui. Vou pregar até meia-noite hoje. Olha, seguinte. Ei, a Bíblia diz que a tocou, foi curada. Mas quando Jesus foi para cá de Jário, isso é tremendo, Luiz Salcão Lima dos Santos. Quando Jesus chegou na casa, já tem uma multidão, tudo chorando lá. Você sabe que judeu chorando é só o sangue, né? Você já viu? E faz um barulho, irmão, faz uns cascéus aí chorando. E a Bíblia está todo chorando. Chora daqui, chora de lá, chora daqui, chora de lá. Quando Jesus chegou com Pedro, João e Tiago, chegaram lá. Quando chegou lá, estava aquela multidão de gente, porque o cara era conhecido. Irmão, estava lotado, a praça e a casa dele. Na hora que Jesus chegou, a Bíblia diz no versículo 35 assim, ó, estando ele ainda falando, olha só, o diabo sempre manda um mensageiro. Você sabia, irmão, que tem crente que é mensageiro do cão? Ele só murmura, ele só questiona, ele fala, a igreja vai fechar, a igreja está falida, ele só fica nessa aí, entendeu? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Salmo 35, estando ele falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, quando disseram, a tua filha está morta. Olha só, para quê? Alfadas, ou seja, porque importuna mais o mestre. Jesus respondeu. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, isso aqui é tremendo, rapaz, não temas, creia somente. Não temas, creia somente. E na hora que ele chega, então permitiu que alguém seguisse, não senão Pedro, Tiago e João. Mas quando eles chegaram lá, aqui tem chegado à casa principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e planteavam, ó,
Aleluia. Os caras, não é assim que acontece. Você está desesperado aí, mas não ora, mas não jejua, não vira crente, cheio de problema, mas não quer guerrear. Como que Deus vai fazer se você não guerreia, se você corre da guerra? É só melhorar um pouco, você some de Jesus. É só Jesus abençoar a tua vida, você abandona. Você que está me ouvindo aí, 104.9, você que está me ouvindo aí na rádio, é só Jesus melhorar e você abandona o fio do cão com a pombagira do inferno. Lapúria da Bacarabahai. Corre! Abandona o barco! Quer vencer? Seja tu homens. Seja corajoso. Homem que é homem não retrocede. Homem que é homem não larga o cajado. Homem que é homem põe o cão para correr em nome de Jesus. Porque o poder de Deus está sobre a tua vida. Deus te deu o poder. Deus te deu a autoridade. Deus te escolheu. Oh Jesus. Olha que a Bíblia diz, quando Jesus chega, entrando Jesus, porque vos meus alvoroços, chorais, a menina não está morta, mas dorme. Olha só, irmão. Aí o demônio entrou nos caras lá, ó, riram-se dele, porém ele tendo feito sair, tomou consigo o pão e a mão. Irmão, riram da cara de Jesus. É igual eu falei algo aqui, alguém riu. Eu falei que Deus ia me dar 10 milhões. Falei que o quarteirão é da igreja. Alguém riu. O pastor estava viajando. Estou viajando? Tu vai ver. Até vai ver. Eu contratar uma empresa, mandar picareta nesse negócio. Eu vou ser o teu prazer. Já sei o ramo já, meu. É pegar e pá! Pegar uma marreta desse tamanho como me corre dela. A marreta, nunca vi uma marreta tão grande daquele jeito. Corre daquela marreta. Ai! É a Bíblia que diz. Riram de Jesus. Jesus. Não. Tem esses fios do... João assim, tira esses fios do cão daqui. Sai daqui. Só ficou Pedro e Tiago João. Jesus entrando dentro do quarto e o povo tudo lá. Estão esperando você cair. Estão esperando você desviar. Estão esperando você ir para o pagodinho, ó. Estão esperando você para o gaivota. Estão esperando você para a avenida. Estão esperando você para o fetiche, Parque Federal, ó. Você rebolar lá, Estão esperando você se lascar. Mas você não vai não. Na hora que ele vê você cheio de Jeová. Na hora que ele vê você vai cheio do Espírito Santo. Na hora que vê você está profetizando. Na hora que ele vê você, ouvir você vai estar pregando Cristo ressurreto. Jesus falou assim: manda essa cambada sair fora. Ei, irmão. Ele foi até a menina. 41. Tomando a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina levantou, andava, pois já tinha 12 anos. Assombrou-se com grande espanto e mandou expressamente que ninguém soubesse isso. Irmão, Deus envergonhou a Satanás. Ei, ô crente, tem esperança nessa guerra. Deixa eles falar. Deixe falar o que eles quiser. Deixe falar. Portanto é você e Deus. Portanto que você tem esperança. O portanto que você tem fé. O portanto que você crê. E eles vão ver a tua fé e o milagre que você um dia, aleluia, proferiu acontecer em nome de Jesus. Para encerrar, eu estava lendo aqui Esther, capítulo 13, quando Amã, ele comprou a morte dos judeus. E Mardoquai, quando leu, Mardoquai entrou em desespero, rasgou suas vestes. E alguém viu aquilo e foi falar para a rainha Esther. Esther não sabia o que se estava acontecendo. E a rainha Esther mandou perguntar o que era. E ele falou que o rei tinha dado um decreto que todo judeu tal dia ia morrer, ia acabar com tudo. Só que olha que palavra tremenda. A princípio a rainha Esther não queria lutar não. A
A esperança do Mardoqueu é que a rainha Esther intercedesse a Assuero para livrar os judeus da morte, da forca. Está aqui, capítulo 4, versículo 12. E fizeram saber Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornais a dizer, Esther, não imagines em teu ânimo, que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Ele falou assim: olha, não se anime não, porque se está no palácio, você vai escapar, que tu é judia também. Aqui no versículo 14: porque de todos os calares nesse tempo, o socorro e o livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e que sabeis para tal tempo como este é chegado este reino. Você sabe, Luiz, o que quis dizer? Se você não quiser interceder, Deus vai levantar outro. A esperança, eu quero refutar, a esperança de Mardoqueu não estava em Esther. É óbvio, Esther era uma intercessora lá no palácio. A Bíblia aqui, no livro de Esther, não menciona o nome de Deus, mas cada ponto, cada vírgula você vê Deus. Você vê a mão de Deus. A esperança de Mardoqueu estava no Deus do judeu. Estava no Deus do judeu. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ponto. Ele falou assim: se você não quiser ir, Deus vai levantar outro. Deus levanta outro. Por isso que eu falo aqui, irmão, eu estou com Jeová. Eu tenho certeza absoluta, Deus vai suscitar outros. Deus vai levantar outros Samar. Deus vai levantar outros Paulo, outros Timóteo. Deus vai levantar outros, irmão. Outros, sabe por quê? Porque a obra dele não para. A obra dele não para. Se eu não quiser, Deus levanta outro. Se tu não quiser fazer, Deus levanta 1000. É assim que acontece na obra do Senhor. Ninguém é substituível na obra do Senhor. Dependemos dele para tudo. E Deus deu o livramento para os judeus. Amém? Até aqui. Você põe em pé. Quero orar por você. Esperança na guerra